Chegamos ao 5º dia do desafio de ler 7 contos em 7 dias. E se você tá achando minha cara assustadora e perturbada, é porque eu estou. Dá muito trabalho gravar e editar esses vídeos, além da perturbação de ler contos mais sombrios. E hoje é um caso real, é a primeira vez que eu leio um caso real em voz alta na vida. Eu espero que vocês compreendam que talvez eu não seja a melhor, e eu sou exigente porque eu assisto muito esse tipo de conteúdo, então eu espero me sair bem nesse primeiro caso. Porque hoje é o 5º dia do desafio de ler 7 contos em 7 dias. E o conto de hoje era para ser um true crime, um crime real. E aí eu escolhi um capítulo, na verdade não um conto, né? Um capítulo de Anjos Cruéis, casos reais de pequenos assassinos. E qual não foi a minha surpresa ao procurar a biografia do autor e descobrir que o autor é nacional. O nome dele tá muito pequeno aqui na capa, ele é o Daniel Cruz. Pelo nome, eu poderia ter imaginado que era um nome nacional, um nome brasileiro, né? Mas não me toquei. Porém, vamos ler um capítulo. Eu escolhi uma criança japonesa e aqui no final da edição tem uma breve biografia do autor, eu vou ler para vocês. E se você caiu nesse vídeo paraquedas pesquisando casos reais, olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula. Neste canal eu compartilho a minha jornada pelo universo dos livros, então muito obrigada por visitar esse que é o nosso cantinho. Já se inscreve, ativa as notificações para não perder novos conteúdos, curte esse vídeo logo no início para me ajudar na divulgação, compartilha com amigos. Se for assistir pelo celular, clique em hypar para que o YouTube entenda que você quer divulgar esse pequeno canal para outras pessoas. E caso você se interessar pela narração, pelo capítulo em questão que eu vou ler aqui, e quiser comprar este livro, ou qualquer coisa que você quiser comprar pelo site da Amazon, usando os links da descrição desse vídeo, você vai apoiar meu canal com uma pequena comissão, sem pagar nada mais em suas compras, porque eu ganho a pequena comissão, por divulgar os produtos do site. E este é o meu único retorno financeiro, produzindo esse conteúdo gratuito para vocês. Eu estou um pouco ansiosa e eu espero que dê certo e quero manter naturalidade, mas quando eu fico nervosa eu rio, nem sempre porque eu acho graça das coisas, tá bom, gente? O assunto é sério. O desafio são 7 dias, 7 contos, e do dia 22 ao 28, então se você pegou esse como primeiro vídeo, após assistir esse vídeo, volte em outros. Não são casos reais, mas são casos assustadores também, com autores diferenciados. É excelente, é uma excelente para você conhecer novos autores, porque eu vou ler 7 livros diferentes, né? Contos de 7 livros diferentes, de 7 autores diferentes, e eu acho que vai ser interessante essa diversificação. Vamos lá, porque eu vou virar a câmera para ler e vocês poderem acompanhar, porque o caso em si, o Shinihiro, é um caso cheio de imagens, a própria edição é muito bonita, então acho que vale a pena a gente ler juntos e acompanhar nessas páginas juntinhos. Vamos lá. Daniel Cruz é escritor, tradutor e autor do site OAV. Escreveu mais de 1000 casos criminais para o site, pioneiro de true crime na internet brasileira. Seus textos foram publicados em revistas especializadas e usados como fontes de pesquisa e estudos na academia e em filmes e séries de TV, como Dupla Identidade, da Rede Globo,
além de Anjos Cruéis, primeira publicação pela Darkside. Daniel Cruz é autor de Jeff, Na Trilha da Loucura, sobre o canibal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Ele traduziu livros e participou de organizações de projetos especiais com a Darkside ao longo dos anos. Saiba mais em ovacrime.com.br. Bom, Chihiro Azuma, esse é o capítulo 5 do livro Frieza Incomparável, Japão, 14 anos. Eu não esqueci de me vingar da educação obrigatória que me formou, uma pessoa invisível e também da sociedade que a criou. Seiko Sakakibara, 6 de junho de 1997. Um dos casos mais sinistros envolvendo crianças assassinas ocorreu no início de 1997 na cidade de Kobe, Japão, quando a contagem regressiva homicida zerou para um menino. Em 3 meses, essa criança assassinaria 2 outras e ameaçaria a vida de mais 3. Se não fosse a sua petulância em se gabar dos crimes, ameaçando a sociedade e desafiando a polícia através das cartas que enviava a jornais, as autoridades poderiam ter levado mais tempo para capturá-lo. E assim, sua cólera facínora com certeza teria extinguido a vida de outros inocentes. Essa criança japonesa permanece até os dias de hoje como um raríssimo caso de jovem que espelha os mais terríveis assassinos em série do século XX, seja por seu psicológico deturpado, seja por sua insolência. Os ataques perpetuados por ele começaram por volta das 16 de 10 de fevereiro de 1997, quando 2 meninas do ensino fundamental foram atacadas com um martelo de borracha na região de Sumaku, uma dos 9 distritos de Kobe. Uma delas chegou a ficar gravemente ferida, mas sobreviveu. As vítimas descreveram o perpetuador do ataque como um menino. Ele usava uniforme de terninho, vestuário típico de estudante no Japão e carregava uma mochila. A polícia investigava o caso quando, em 16 de março, Ayaka Yamashita, de 10 anos, foi atacada com um martelo ao andar pelo parque Hyugaoka, região de Sumaku. Encontrada desacordada por outras pessoas, Ayaka foi levada até um hospital onde faleceu em 23 de março. Ainda na tarde de 16 de março, outra menina foi atacada nas imediações do mesmo parque por volta das 16h35. A vítima foi abordada por um desconhecido que a esfaqueou no abdômen. A lâmina chegou a perfurar o estômago, mas a vítima sobreviveu após uma cirurgia que exigiu 1,8 litros de transfusão de sangue. Ela também descreveu o agressor como um menino. O 5º ataque foi o mais brutal e macabro de todos e, ao contrário dos anteriores, vitimou uma criança do sexo masculino. Jun Macy, de 11 anos, saiu de casa por volta das 13h40 do dia 24 de maio para ir até a casa de seu avô e então desapareceu. 2 dias depois, uma grande busca envolvendo 150 policiais e bombeiros foi iniciada. Por 3 dias, o menino permaneceu sumido, até que sua cabeça foi encontrada na frente do portão principal da escola elementar em Nobata. Jun Ace foi decapitado com um serrote de mão e, para conferir um tom de filme de terror ao assassinato, dentro da boca da vítima havia um bilhete escrito com tinta vermelha. Um trecho dele dizia: "Este é o começo do jogo. Tentem me parar se vocês puderem, polícia estúpida. Eu preciso desesperadamente ver as pessoas morrerem. Assassinar é excitante para mim. Um julgamento sangrento é necessário para os meus atos de grande amargura." O homicida assinou o recado em inglês como School Killer. Com certeza ele queria escrever School Killer, assassino da escola. O bilhete também continha a assinatura de Sakuki Rose Seito, cujos caracteres em japonês significam álcool, demônio, rosa, santo e luta. Devido a um erro de interpretação da mídia, a assinatura foi divulgada como Seito Sakuki
Cubana, nome pelo qual o assassino ficou conhecido pelo mundo. O macabro assassinato de June Hayes causou pânico na cidade de Colby e logo a polícia anunciou em uma coletiva de imprensa que os ataques perpetuados contra crianças em Sumacu e a morte de June Hayes estavam ligados. Em outras palavras, havia um assassino em série na cidade. Especialistas que apareciam na TV especulavam que o maníaco deveria ter entre 30 e 40 anos e provavelmente sofrera bullying nos anos escolares, uma explicação para as vítimas serem estudantes. Em 4 de junho, o assassino enviou uma carta escrita em tinta vermelha para o jornal Colby Shimbun. Nela se mostrava raivoso pela mídia ter errado o seu nome e fazia mais ameaças. Estou colocando minha vida em risco por esse jogo. Se for pego, provavelmente serei enforcado. A polícia deveria ser mais tenaz e furiosa na minha busca. Apenas quando mato sou libertado do ódio constante que sofro e posso alcançar a paz. Apenas quando causo sofrimento às pessoas posso amenizar minha própria dor. Observação. De agora em diante, se vocês errarem o meu nome ou arruinarem o meu humor, matarei 3 pessoas, por semana. Se acham que só posso matar crianças, estão muito enganados. Assassinos em séries que enviam cartas à imprensa, polícia ou familiares das vítimas existem desde Jack o Estripador. Jack não deve ter sido o primeiro, mas sua Epístola do Inferno é um exemplo de um comportamento raro, mas não incomum entre os assassinos em série. O Estripador londrino enviou 2 cartas à polícia em 1888. Em uma delas, dentro do envelope, havia metade do rim retirado de uma vítima. Outra carta que se tornou bastante famosa na criminologia foi a de Albert Fish, macabro vovô assassino em série canibal, que em 1934 endereçou uma sinistra missiva à família de uma criança que assassinou 6 anos antes. O conteúdo era perturbador. Dentre vários ultrajes, Fish afirmava ter levado 9 dias para comer o cadáver da criança. Kate Jesperson, David Berkowitz, Dennis Reid e o Zodíaco foram outros notórios assassinos em série, escritores que zombaram das autoridades em cartas sádicas, petulantes e doentias. No Brasil, o assassino em série de Goiânia, Thiago da Rocha, enviou uma carta à Polícia Civil de Goiás em 7 de março de 2013. No melhor estilo Jack, o Estripador, Thiago assinou como facada e desafiou a polícia, informando ter assassinado 11 pessoas de todas as formas. A carta foi divulgada em um computador, impressa e colocada em um envelope sem remetente. Venho através dessa comunicar a vocês que nos próximos tempos os senhores terão muito trabalho a fazer. Quem vos fala é um cidadão cujo único objetivo é matar. Serei direto, sou um assassino em série, ou se preferir, podem me chamar de serial killer. Até agora matei apenas 11 pessoas, mas estou evoluindo bem, diz ele na carta. Em suas mentes mórbidas, esses psicopatas têm pensamentos delirantes nos quais projetam uma imagem superior de si mesmos, acreditando piamente que são muito mais espertos e inteligentes do que qualquer um, incluindo a polícia. O envio de cartas, seja para quem for, denota na maioria das vezes uma personalidade sádica. Alguns, como Kate Jesperson, querem plateia. Já outros, como Dennis Rader e o Zodíaco, almejam, além disso, disseminar caos, medo e pânico. Uma outra parte ainda, incluindo Jack o Estripador, Thiago da Rocha e David Berkowitz, deseja apenas provocar e desafiar a polícia. Apesar de doentia, essa prática acaba sendo de grande utilidade na investigação policial. Homicidas seriais são pessoas invisíveis e muitas apenas são pegos após dezenas de crimes. Quando enviam cartas e fazem telefonemas para a polícia ou familiares das vítimas, é possível que eles se descuidem e sejam descobertos. Além disso, cartas acabam sendo provas definitivas
a fim de identificar a autoria do crime, podendo inclusive servir como evidências cabais nos julgamentos. Foi o que aconteceu neste caso. Enviando uma carta ameaçadora para um conhecido jornal de Kobe, Seito Sakakibara abriu 2 grandes portais para a polícia, forneceu pessoalmente uma importante evidência, sua caligrafia, e ainda revelou informações a respeito de sua personalidade. Ele era sádico e petulante e passava por um enorme sofrimento psíquico. Em resumo, Seito Sakakibara era um assassino novato. A cidade só registrava aqueles 2 assassinatos e eram crianças da mesma região. E Seito Sakakibara confessou ser o autor de ambos, ou seja, era um assassino em série. E como sabemos, os assassinos em série possuem uma bomba relógio interna em contagem regressiva. Ayaka Yamashita foi o momento em que sua bomba relógio zerou, e aqueles, portanto, foram os seus 2 primeiros assassinatos. Era provável que Seiko Sakakibara fosse um indivíduo com sinais de psicopatia, alguém que mata criancinhas, decapitando uma delas e depois envia uma carta ameaçadora à mídia, chamando pessoas de vegetais, demonstra ser um indivíduo com extrema indiferença e desprezo pela vida humana, enquanto todos no Japão imaginavam um homem descompensado após anos de uma doença mental ou um maníaco adulto que tinha prazer em predar criancinhas indefesas. A polícia estava de olho em um suspeito inimaginável, um garoto de apenas 14 anos, conhecido na região pela crueldade contra animais. O menino, que não teve o nome divulgado por ser menor de idade, ficou conhecido como Menino A e, no dia 28 de junho de 1997, foi levado até a delegacia para averiguação. Lá, investigadores confrontaram a caligrafia do bilhete encontrada na boca de Jun Eise e da carta enviada por Kobe Shimbun com a caligrafia do garoto. Foi você quem escreveu isso? Está claro que é sua letra, disseram eles. De início, o menino A negou tudo, mas, horas depois, sob intenso interrogatório, ele confessou. Foi você quem escreveu isso? Como veremos a seguir, o menino A é um raríssimo caso de uma criança que apresenta patologias encontradas apenas em alguns assassinos em séries adultos. Nascida em uma tradicional família japonesa, seus colegas de ensino fundamental o descreveram como popular e inteligente, mas desde cedo demonstrava um comportamento errático e estranho. Por muitas vezes, seus pais foram chamados à escola devido ao comportamento do filho, que batia em outros alunos, escondia e queimava sapatos de colegas. Certa vez, até rasgou o pneu da bicicleta de outro aluno com uma faca. Os professores o consideravam uma criança cuja consciência estava perdida. Ele não olhava nos olhos de ninguém e não interagia quando o professor tentava conversar com ele. Era como se vivesse em seu próprio mundo particular. Na 6ª série, por diversão, passou a furtar lojas de departamento com colegas da classe. Ao entrar no ensino médio, o menino A se tornou introspectivo, mantendo contato apenas consigo mesmo através de um diário e de um amigo imaginário que ele apelidou de Bamoyodor Kishin. Um psiquiatra chegou a ser chamado para dar uma olhada no garoto, mas decidiu não intervir, afirmando que a escola é quem deveria lidar com ele. Mas ninguém sabia que o menino A, após anos remoendo pensamentos macabros e homicidas, estava prestes a cruzar a linha tênue que separa a fantasia da realidade. Em 16 de março de 1997, ele escreveu no seu diário: realizei experimentos sagrados hoje para confirmar o quanto os seres humanos são frágeis. Eu aceitei a menina Ayaka Yamashita com um martelo quando ela se virou para mim. Acho que bati nela algumas vezes, mas eu estava muito excitado para lembrar o número de vezes. Uma semana depois, quando confirmada a morte de Ayaka Yamashita, Menino A escreveu:
Esta manhã minha mãe me disse, pobrezinha, a menina atacada parece ter morrido. Não há nenhum sinal de que serei pego. Eu te agradeço, Bamodoi Tokshin. Por isso, por favor, continue me protegendo. Pouco antes de matar pela segunda vez, menino A quebrou os dentes de um colega na escola ao atacá-lo após uma discussão. Absorto em seus grotescos pensamentos patológicos de dor, morte e destruição, menino A continuou se animando e atingiu outro nível de crueldade com o assassinato de Jun Ace em 27 de maio. Após frequentar a escola no período da manhã, menino A saiu de tarde com sua bicicleta à procura de uma criança para matar. Por volta das 14 horas, ele cruzou com Jun Ace, andando sozinho na rua, e o escolheu porque ele era menor do que eu. E o atraiu até o alto de uma colina e, após muita dificuldade, o matou estrangulado. Em sua confissão, menino A revelou estar muito ansioso para colocar as mãos no pescoço da vítima e matá-la enforcada. Com medo de deixar impressões digitais no pescoço, segundo seu próprio relato, o menino A colocou luvas, o que confirmou a premeditação do assassinato e o fato de que não sofria de alguma doença mental que pudesse torná-lo incapaz de perceber o que estava fazendo. Ele sabia muito bem, era o que ele queria. Jun Ace gritou e se debateu. Menino A não conseguiu matá-lo de imediato. Então derrubou e montou em sua barriga, apertando o pescoço da vítima com as duas mãos contra o chão. Mesmo assim, Jun Ace continuou vivo, desacordado no chão, mas ainda respirando. Menino A então se virou para pegar a faca que carregava na mochila, mas lembrou que a deixara em casa. Ao olhar em volta, percebeu uma grande pedra e tentou tirá-la do chão para esmagar a cabeça da vítima, mas ela era pesada demais. Com raiva por não conseguir matar, menino A passou a chutar o rosto de Ace. Por fim, teve a ideia de usar o cadarço do próprio sapato, amarrando-o em volta do pescoço da vítima e puxando com toda a força por vários minutos. Para confirmar que Ace morrera, menino A colocou a orelha esquerda no peito da vítima e tentou escutar seu coração. Não ouviu nada. Jun Ace estava morto. Embora menino A tenha ficado muito zangado com o fato de Jun Ace não ter morrido com facilidade, a fúria envolvida em todo o processo de morte lhe deu um prazer indescritível. Afinal, ele estava cheio de satisfação, pois agora Jun Ace lhe pertencia. A satisfação foi ainda melhor do que quando matou antes. Em 16 de março, em Sumacu, golpeei as meninas, e uma delas, aquela que bati com um martelo, morreu. Eu não senti muita satisfação, mas no caso de Ace, demorei para matar, então fiquei satisfeito. A satisfação que senti ao matá-lo não durou muito, e quando comecei a pensar sobre onde esconder o cadáver, ela desapareceu. Perguntado sobre a vítima, menino A respondeu que ele a enxergava apenas como um vegetal, não como um ser humano. Um vegetal poderia ser cortado e esmagado, e ninguém sentiria falta. Passado o frenesi do assassino e o prazer momentâneo do ataque de matar, menino A começou a pensar a respeito de como poderia esconder o corpo. Nas imediações havia uma instalação de transmissão de TV cuja entrada estava fechada com um cadeado. O assassino desceu a colina com sua bicicleta e furtou de uma loja uma serra manual e um cadeado novo. Voltou até a colina, cerrou o cadeado antigo e puxou o corpo da vítima para dentro do local. Então, após esconder a serra sob as folhas e colocar o cadeado novo na corrente, ele foi embora. Quando foi dormir naquele dia, um pensamento permaneceu persistente em sua cabeça, tanto que o fez acordar no meio da noite. Em seu sinistro livro de memórias, Zeca, lançado em 2015, ele revelou: acordei no meio da noite e lembrei do assassinato e da serra que usei para serrar o cadeado. Naquele momento, fiquei impressionado com o desejo de cortar uma cabeça humana, porque é a cabeça que controla o corpo humano. Menino A acordou por volta das 11 e logo à tarde saiu de casa para decapitar Jun Ace.
Ele separou 2 sacos plásticos de lixo para coletar o sangue e armazenar a cabeça e também uma faca punhal da marca Ryoma, popular no Japão. Ao chegar no local, o menino A não se sentiu tão empolgado em cortar a cabeça da vítima. Era mais uma curiosidade. Naquela ocasião, os olhos de Jun Eiji estavam bem abertos e quando o interrogador perguntou ao menino A se a feição da vítima não lhe causou resistência, ele apenas respondeu: "Não, era o meu trabalho." Usando a serra manual, o menino A decapitou Eiji pelos lados do pescoço, primeiro serrando a partir do lado esquerdo, depois do lado direito, sempre segurando a testa com a mão esquerda e usando a direita para cortar. Quando a cabeça estava quase solta, o menino A puxou-a para cima pelos cabelos e ela ficou presa apenas por uma tira de pele. Neste momento, ao cortar a pele, separando completamente a cabeça do corpo, menino A atingiu o clímax, um prazer que ele nunca antes na vida havia sentido. Ele teve uma ejaculação espontânea. Aqui cabe uma observação pertinente. Seria menino A um lust murdering? Lust murdering, o traduzido como assassino de luxúria, é um tipo de assassino pertencente à categoria dos assassinos hedonistas, aqueles que matam por prazer. Quando falamos em lust murdering, falamos na existência de uma clara evidência de um elemento sexual em homicídios, tanto no momento da morte quanto no período que a antecede e após o crime ter sido consumado. A gratificação sexual para os lust murders é obtida através de atos de mutilação e esquartejamento, e não de sexo em si. São indivíduos que possuem comportamentos de caráter impulsivo e compulsivo, sendo incapazes de abstraírem do seu mundo interno. Um dos exemplos mais famosos é o assassino em série ucraniano Andrei Rotanovich Chikatilo, que durante 12 anos assassinou mais de 50 crianças e adolescentes em várias regiões da ex-União Soviética, em especial Rostov-on-Don, sul da Rússia. Um potente sexual, Chikatilo conseguiu uma ereção apenas ao mutilar, estripar e ter contato com o sangue das suas vítimas, ejaculando durante o processo. Andrei Chikatilo se tornou um dos must murdering em 1978, quando assassinou Yelena Zakotnova, de 9 anos. Ele atraiu a menina até uma velha casa e tentou estuprá-la, mas não conseguiu porque era impotente. Quando a criança lutou por sua vida, Chikatilo começou a estrangulá-la e, para conter de vez o impacto de sobrevivência de Zakotnova, a esfaqueou 3 vezes no abdômen. Durante o processo de esfaqueamento e consequente mutilação, Chikatilo teve uma ereção e ejaculação espontânea. A partir daquele momento, quando ele associou a gratificação sexual com a mutilação e morte, criou-se um monstro. Sabemos que o sexo não foi o motivo que levou o menino a assassinar, que ele também não buscava gratificação sexual quando decidiu decapitar um ex. Aquilo foi uma vontade que surgiu depois do crime, mas com esse homicídio, menino A descobriu uma coisa perigosa: o prazer sexual. Perigosa porque quando assassinos de série descobrem que matar não só os alivia psicologicamente, como também sexualmente, isso os vicia de tal forma que são capazes de ficar fora de controle. A diferença de Chikatilo e menino A é que o menino foi pego logo no início de seus crimes e após sua experiência, Chikatilo. Ele era uma criança ainda perturbada, claro, mas tinha toda a adolescência e idade adulta
para desenvolver a própria sexualidade. Porém, devido à sua patologia, menino A, se não fosse capturado, sem dúvida se tornaria um must murder, uma criança que ejacula de forma espontânea ao declarar um ser humano, com certeza teria seu desenvolvimento sexual normal comprometido. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Jeffrey Dahmer, o assassino em série canibal de Milwaukee. Ele se masturbava com as vísceras de suas vítimas, decapitava um corpo e se masturbava segurando a cabeça dele. Ejaculava sobre um corpo esquartejado. Esse comportamento, claro, não apareceu da noite para o dia. Foi resultado da evolução criminal de sua mente doente. Menino A revelou em sua autobiografia que cometeu um ato no banheiro de sua casa muito mais hediondo do que o assassinato. Ele se trancou lá com a cabeça decapitada de Ace, mas não diz que o ato hediondo foi esse. Poderia ele ter praticado sexo oral com a cabeça da vítima? Sabemos que Dahmer teve esse tipo de comportamento, assim como outro assassino em série hedonista, Edmund Kemper. Podemos evocar a figura de Sigmund Freud na obra A Cabeça da Medusa, de 1922, onde o autor confere um sentido psicanalítico à ação desses assassinos que decapitam suas vítimas, obtendo orgasmos com o ato. Neste breve texto, Freud escreve: a visão da cabeça de Medusa paralisa de medo, transforma o observador em pedra. Ficar paralisado significa a ereção. Como evidenciado pela pesquisadora Marcela Monteiro em seu estudo sobre assassinos em série, ao olhar, ver, ouvir, falar no sentido psicanalítico para a psique desses assassinos, fica-se também petrificado, imobilizado pelo poder de suas sádicas fantasias. Outras características do menino A corroboram com minha conclusão sobre ele ser quase Lust Murder. Em um artigo sobre Lust Murder, publicado em 1980, os agentes do FBI, John Douglas e Roy Weiswood, classificam esses assassinatos em duas categorias: antissocial organizado e asocial desorganizado. Por mais estranho que pareça, menino A se encaixa nas duas ao mesmo tempo. E a minha explicação para isso é simples: ele era uma criança, sua carreira de assassinatos em série estava apenas no começo. Ou seja, não houve tempo suficiente para que um perfil e uma assinatura fossem desenvolvidas. Do ponto de vista psicológico e físico, o menino A nem tinha uma personalidade totalmente formada. Segundo os agentes do FBI, o antissocial organizado apresenta total indiferença aos interesses e bem-estar da sociedade, exibindo um comportamento irresponsável e egocêntrico. Apesar de desprezar as pessoas em geral, não as evita. Em vez disso, é capaz de apresentar uma faceta amigável por quanto tempo for necessário, a fim de manipular pessoas com o intuito de alcançar seus próprios objetivos. É um indivíduo metódico e astucioso, como se demonstra na perpetração de seus crimes, cometendo-os em locais afastados ou isolados. Ele não quer ser pego, mas o prazer derivado da publicidade, da descoberta do corpo e o impacto na comunidade resulta na excitação do antissocial. O antissocial organizado está plenamente consciente da ilicitude de seu ato, e essa é uma das razões pelas quais mata. Quase sempre ele vive e a alguma distância da cena do crime e irá perambular por ali, procurando por vítimas. Já o associal desorganizado tem a aversão à sociedade. Tais indivíduos preferem a própria companhia do que a de outras pessoas. São solitários, têm dificuldade em relações interpessoais e por isso se sentem rejeitados socialmente. O crime cometido pelo associal é mais frenético e menos metódico, ou seja, ele costuma atacar suas vítimas em qualquer lugar, abandonando o corpo no local onde ela foi morta. Mesmo tendo assassinado em local isolado, não há tentativa de esconder o corpo.
É correto dizer que menino A se encaixa nas duas categorias, porém, o caminho o levava a se tornar um antissocial organizado. Ele começou atacando meninas com martelo à luz do dia, em parques à vista de todos. Uma delas foi golpeada e deixada lá para morrer. Essa falta de astúcia foi importante para sua captura, já que testemunhas descreveram o agressor como um menino. Em seu segundo assassinato, o menino A já apresentou alguma evolução. Astuto e metódico, planejara em destaques como iria agir. Talvez tivesse escutado na escola sobre um garoto dando marteladas nas crianças e assim acabou concluindo que devia ser mais esperto. Ninguém sabe. O fato é que atraiu sua vítima até um local isolado, mas familiar a ele, e pôde dessa vez colocar em prática tudo o que reprimia, escondendo posteriormente o cadáver e também cuidando para que nada fosse descoberto. Em seu depoimento, após decapitar a ex, menino A revelou que os olhos da vítima sempre permaneceram abertos e isso incomodou de uma forma que ele passou a conversar com o cadáver, como se ele ainda estivesse vivo. Para ele, era com a alma da vítima que conversava. Segundo seu relato, Eise falava com ele, perguntando a razão de estar fazendo aquilo. Cismado com o olhar da vítima, menino A cortou as pálpebras usando a rioma e perfurou os olhos, além de realizar 2 cortes que iam dos cantos da boca até as orelhas. Também afirmou ter bebido o sangue de Jun Weise. Meu sangue estava sujo, então pensei que beber o sangue puro dele o limparia, disse ele. Aqui temos mais uma característica a ser colocada no currículo do jovem japonês. O vampirismo é uma parafilia que faz parte do repertório dos must murder. Embora o piquerismo, desejo de cortar, ferir ou esquartejar um corpo, seja uma parafilia que melhor ilustra esse tipo de assassino, a antropofagia, a necrofilia e o vampirismo não são incomuns. O vampirismo é o comportamento de beber sangue humano ou animal. Em assassinos hedonistas está bastante relacionado à gratificação sexual, ou seja, o ato de beber sangue, fundido com suas fantasias sexuais, acaba de alguma forma estimulando sexualmente o indivíduo. Em alguns casos, pode também representar poder e controle sobre a vítima. No caso do menino A, beber o sangue para se purificar poderia ser interpretado como uma aversão a si mesmo. O mesmo sentimento de outro vampiro assassino em série, o brasileiro Marcelo Costa de Andrade, o vampiro de Niterói, que em 1991 assassinou pelo menos 13 crianças no Rio de Janeiro. Eu bebi o sangue deles para ficar jovem e bonito como eles, confessou Marcelo após ser preso em dezembro de 1991. Após beber o sangue de Jun Weise, menino A saiu do local carregando a cabeça em um saco e a serra em outro. Em uma floresta nas imediações, ele escondeu o saco com a cabeça sob uma árvore, mas não sem antes contemplá-la um pouco. O saco com a serra foi jogado em um lago. No dia seguinte, menino A tomou café da manhã, almoçou e à tarde voltou até a floresta para rever a cabeça. Tirou-a do saco e a olhou por cerca de 5 minutos. Então decidiu levá-la para casa. Suja de terra e folhas, a cabeça foi levada no banheiro por cerca de 15 minutos. Ao terminar a lavagem, menino A pegou a cabeça e penteou os cabelos, ejaculando mais de uma vez durante o processo. Então, ele a escondeu no quarto, deitou-se na cama e ficou pensando no que fazer. Achou ser uma boa ideia deixar a cabeça com um bilhete dentro da boca, na frente do portão da escola em que estudava. Partes da escrita foram inspiradas em mangás que lia. O símbolo ao lado da assinatura Schulkiller foi baseado no nazismo alemão. Mein Kampf, Minha Luta, livro autobiográfico de Adolf Hitler, era um de seus preferidos.
Acreditando que a polícia estava longe de pegá-lo, o menino A escreveu e enviou uma carta no Kobe Shimbun. Sua loucura homicida terminaria um mês após o assassinato de Jun Wei, quando a polícia o levou até a delegacia e ele confessou. Internado em uma instituição psiquiátrica, passou por exames radiográficos, encefalogramas, análise cromossômica e uma tomografia que não apontaram nenhum tipo de anormalidade a nível cerebral ou hormonal. Psiquiatras concluíram que ele não estava mentalmente fora de si no momento do delírio. Sua consciência era clara, com capacidade intelectual normal para a idade. Os resultados dos testes psiquiátricos mostraram que, embora menino A tivesse total responsabilidade, existia um distúrbio comportamental equivalente a um transtorno de personalidade antissocial. A capacidade de simpatizar com outros é baixa, dizia o relatório. Por ser menor de idade, ele não foi processado perante a lei e sim internado em uma instituição mental para jovens criminosos. No entanto, foi planejado um tratamento médico de longo prazo a fim de corrigir sua personalidade e reabilitá-lo para a vida e sociedade. Durante o tempo em que ficou internado, o menino A demonstrou agressividade e tendência para manipulação. Tentou furar os olhos de outro interno com uma caneta, atacou outros com uma faca e confessou aos colegas que era uma pessoa anormal e que se eles quisessem sair daquele lugar, deveriam agir como bons garotos. Uma gravura em papel criada por ele com uma imagem de um bebê cujo corpo ele cortou em pedaços com uma tesoura foi outro fato que chamou a atenção dos psiquiatras. Mesmo após um tribunal de Kobe declarar que suas tendências criminais juvenis ainda não foram corrigidas, autoridades do Japão anunciaram em 1º de janeiro de 2005 a soltura, ainda que sob supervisão do menino A. Em nota, o Ministério da Justiça do Japão afirmou que sua patologia estava em remissão, mas reconheceu que o sadismo sexual não havia sido curado, ou seja, menino A foi solto aos 21 anos, sem estar devidamente recuperado. 4 meses depois, ele enviou flores à família de Waze, que as recusou. Em 2007, enviou uma carta pedindo desculpas à família de Ayaka Yamashita. É possível que tenha sido orientado pela família ou pelo advogado a fazer isso, de modo a dar a impressão de arrependimento e ajudar em sua avaliação perante as autoridades, ou o mais provável foi apenas um ato petulante de um jovem desequilibrado que ama zombar da sociedade, como podemos ver em suas cartas. Embora menino A possa nunca mais matar um ser humano ou qualquer outro ser vivo, há vários indícios de que sua condição é eterna. Ele parece ter nascido com sementes defeituosas, cuja essência é o que é. O tratamento, como confirmado por autoridades japonesas, não o curou por completo. Pode ter ajudado em um grau ou outro, mas a raiz de tudo continua lá. Seu caso tem similaridades com o de seu conterrâneo Issei Sagawa, um canibal que também teve a oportunidade de sair nas ruas após cometer um crime hediondo, livre no mundo, mas preso e refém de sua própria mente doente. Issei Sagawa precisou lidar sozinho com suas perversões e acabou encontrando estratégias de compensação que contribuíram para que não voltasse a matar. Isso inclui a escrita de livros a respeito do assassinato que cometeu. Menino A ainda tem a necessidade patológica de aparecer para causar dor e sofrimento às famílias das vítimas e repulsa e indignação à sociedade. Prova disso é que em 2015, aos 32 anos, lançou sua autobiografia chamada Zeka. No livro, o menino A expressa pesar por suas ações, mas os detalhes escabrosos e a forma explícita como ele descreve os crimes levaram grande parte dos japoneses a concluir que o assassino estava apenas se declinando ao relembrar dos crimes.
uma masturbação mental, como bem definiu um dos críticos do livro, a respeito da cabeça de John Aves. Menino A escreveu: deixe-me confessar uma coisa, eu pensei que a visão era linda, senti como se tivesse nascido apenas para ver a beleza estérea do que estava na frente dos meus olhos. Pensei que poderia morrer. Ele confessa ter um desvio sexual incorrigível, fato que o levou a ter uma cruel satisfação a matar e dissecar animais, até por fim, aos 14 anos, começar a matar seres humanos. Quando eu entrei no ensino fundamental, já estava entediado de gatos e gradualmente encontrei-me fascinado sobre como seria a sensação de matar seres humanos como eu. No epílogo, menino A fala da culpa que o assola até hoje e oferece uma desculpa para os parentes das vítimas. Eu não poderia mais manter o silêncio sobre o meu passado. Eu precisava escrever. Caso contrário, pensei que fosse enlouquecer. Em um gesto que muitos consideram insolente, ele enviou às famílias de suas vítimas um bilhete de desculpa anexado a uma cópia do perturbador livro, um movimento que sugere mais crueldade do que classe ou vontade de acertar com o passado. Assassinos em séries que escrevem autobiografias, romances e contos não são raridade. E fazem isso por uma série de razões. Há obras como Cooking with a Serial Killer, Cozinhando com um Assassino em Série, da Dorothea Puente, um livro que não passa de uma piada sem graça. Já em A Question of Doubt, uma questão de dúvida, o palhaço assassino John Wayne Gacy, nessas suas próprias explicações para as dezenas de assassinatos a que foi condenado. O texto é apenas um amontoado de mentiras de um homem desesperado com sua iminente execução. Ao escrever o livro No Corredor da Morte, Gacy, um psicopata em seu estado mais puro e cuja compulsão em mentir o fez viver em total estado de negação pelos seus crimes, tentou uma de suas últimas cartadas. Por outro lado, o impertinente e feroz Carl Pangram talvez tenha sido o mais sincero assassino em série escritor da história. Nesse nicho literário, a autobiografia de Panzra, escrita na prisão, é uma das leituras mais surreais, chocantes e interessantes que existe. Diferentemente de Gacy, Panzra, desde a primeira linha, não tenta encontrar culpados. Ele é a besta, ele é o responsável. Mesmo que sua visão de mundo seja bastante distorcida, sua autobiografia é uma sólida autoanálise de um homem que dedicou a própria vida a praticar o mal. Jack, David, Jared e Robert são outros exemplos de assassinos em séries que publicaram obras autobiográficas ou contos. O austríaco Unterweger se tornou uma celebridade literária em seu país. Já o norte-americano Schaeffer e seu livro de contos Killer Fiction mostrou ao mundo a sua mente imunda ao supostamente contar histórias fictícias de depravação, tortura, como bem definiu o escritor Harold Zeka, cuja tradução aproximada para o português seria Canção de Desespero, é praticamente uma mistura da sinceridade de Karl Panzra com a imundície do psicopata Schaeffer. É nítido que Menino A pretendia chocar a sociedade japonesa e brincar com as famílias das vítimas, e ele conseguiu. Indignados com a publicação do livro, o tabloide Shukan Post desafiou as leis do país que protegem os menores infratores e publicou o nome verdadeiro de Menino A, Shimichiro Azuma. Mas, por mais que tais livros sejam, em muitos casos, uma afronta à sociedade e às famílias das vítimas, quando as
como Shinichiro Azuma publicam seus manuscritos, isso não deixa de ser uma oportunidade única para tentar entender os mecanismos que fazem girar as peças que compõem suas mentes doentias e distorcidas. Seja um livro repleto de mentiras ou de insinceridade explícita demais, o conteúdo é sempre um espelho do que eles guardam dentro de si. Shinichiro não parou em Zeka. Provavelmente ainda mais revelador seja o seu bizarro site pessoal que ele compartilhou através de uma carta enviada à revista Shukanbunshu, também em 2015. O site intitulado Sonzaimo Tararenai Tomeiza, a insuportável transparência do ser, em tradução literal, foi retirado do ar cerca de um ano depois de sua divulgação por indignação pública. A página oficial do ex-menino A, como citado na descrição da página do site, continha detalhes biográficos como atributo físico, altura e peso, frases a respeito de sua condição mental e seu tipo de personalidade, NF. O rodapé da página continha as informações: eu não uso Twitter, Facebook ou qualquer outra rede social atualmente. Esta página é a fonte de informação do ex-menino A. Um dos 16 tipos de personalidade, segundo o indicador tipológico de Myers-Briggs, MBTI, INFJ, introvertido, intuitivo de sentimento e julgamento. Também é chamado de conselheiro e é descrito como idealista, compassivo e sensível. A biografia no site dizia 1982, nascida em Kobe. Em 1997, ocorre o caso de assassinatos em série de crianças em Kobe. Incidente, álcool, demônio, Rosa, santo e luta. 2004, retomou a sociedade após completar 6 anos e 5 meses na cadeia. 11 de junho de 2015, publicada a primeira autobiografia Zeka. Na seção de galeria do site, havia fotos bizarras de um homem, talvez o próprio Shinichiro, com o rosto escondido por um pano preto. Em uma delas, ele era metade homem e metade escorpião. Em outra, estava nu e simulava o nascimento de criatura monstro do filme Alien, o oitavo passageiro, 1978. O site também incluía fotos e desenhos de lesmas, os primeiros animais que Shinichiro notou na infância. Após a repercussão negativa do lançamento de sua autobiografia e site pessoal, Shinichiro Azuma se recolheu, sumindo de vista. Ele pode estar caminhando de forma invisível entre os japoneses neste exato momento. Mas seus meses de loucura homicida em 1997 definitivamente colocaram como uma das mais assustadoras crianças assassinas do século XX. Meu pai. Foi difícil ler isso aqui, gente. Meu pai, tô sem fôlego. Que horror. Muito descritivo. Se você tem sensibilidade, não leia esse livro. Acredito que vai ter muito mais coisa pesada nos próximos. E fico indignada que uma pessoa que matou fique tão pouco tempo presa da revolta. Fique tão pouco tempo presa e ainda possa publicar um livro, gente. Quem deixou uma pessoa dessa publicar um livro que é um site? Isso é um desrespeito com as famílias. Nossa, eu tô indignada, tô chateada. E aí, o que você achou dessa narração? E não dá pra falar gostei da história, porque é uma história triste, né? Uma criança assassina é sempre um pouco assustador, né? Pensar, e pela quantidade de capítulos que tem esse livro, imagina-se que tem muitas outras, né? Se vocês se interessaram mais pelo assunto, eu vou deixar aqui o link de compra novamente, e também me contem aqui outros casos que vocês já ouviram sobre crianças, tá? Às vezes eu posso dizer que se está sendo contado aqui ou não. A Maribel, gente, que é um caso bem conhecido, tem aqui, tá? Essa edição é muito bonita. E aí eu vou deixar para vocês o sumário aqui, para vocês dar print ou para pararem o vídeo e poderem conferir
os outros casos que tem por aqui, tá? Alguns o título tá meio subjetivo, tá bom? Muito obrigada se você acompanhou esse vídeo até o final. Volte amanhã para o desafio do dia 6. E estamos chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa semana especial de Halloween. E até o próximo vídeo. Tchau!